Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é uma aula para a disciplina de biossegurança. Hoje iremos conversar um pouco sobre as possibilidades para elevar nossa segurança dentro do nosso ambiente de trabalho, no caso o ambiente laboratorial, ou também para as outras profissões da área de saúde. Temos riscos de exposição em nosso trabalho. Então, isso quer dizer que a gente está pondo nossa vida em risco, porque a gente se expõe a todo momento a patologias, a agentes patogênicos, causadores de doenças, tanto no contato entre as pessoas, paciente profissional, como profissional para profissional, como também nas amostras. E por esse motivo, é necessário ter a sinalização dentro dos ambientes, dentro de todos os setores, na verdade, dos ambientes da área de saúde, para que quem venha, quem adentre naquele ambiente, possa saber quais são os riscos que está correndo. E para quem já é habituado a trabalhar naquele local, é como um lembrete dos riscos que estão presentes naquele local. Então, para facilitar o reconhecimento e a visualização, foram adotadas cores para cada tipo de risco. E também tamanhos diferentes de sinalizações a depender da intensidade desse risco. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter cores específicas para cada tipo de risco de exposição e eu terei um tamanho referência, pode ser círculo, pode ser quadrado, a maioria são círculos. Então, eu vou ter círculos grandes quando eu tenho uma exposição séria, quando eu tenho uma grande exposição, então uma grande possibilidade aí de ter contaminação ou de contrair infecção nesse ambiente. O segundo é o tamanho médio, um risco médio, e o terceiro, um risco pequeno. Certo? Então, os tamanhos dos círculos ou dos quadrados, enfim, das figuras, vai determinar o grau desse risco, a intensidade desse risco que eu vou estar correndo naquele ambiente, e a cor vai me dizer que tipo de risco pode estar presente naquele local. Por exemplo, na sala de coleta, temos aí o grupo de risco biológico, temos grupo de risco ergonômico, temos grupo de risco físico, temos ainda grupos de risco químico. Então, praticamente, dentro do laboratório, dentro da sala de coleta, estamos lidando com todos os tipos de riscos. Por quê? Quem determina esse risco é a exposição que a gente se coloca. Por exemplo, o risco biológico. Então, o risco biológico ele é determinado por agentes causadores de doenças, de patologias, de agressões à saúde que tenham uma origem biológica, como, por exemplo, amostras, ou até amostras contaminadas, secreções. Então, eu tenho aí risco biológico. Os riscos ergonômicos são aqueles onde eu tenho lesões no nosso organismo pela repetição ou por alguma exposição no ambiente de trabalho. Geralmente, esse risco ergonômico são aqueles em que a gente adquire por repetir determinado movimento, determinado conduta várias e várias vezes. Por exemplo, na hora de pipetagens, então a gente pode ter aí, a gente pipeta com o polegar, então a gente pode ter algum problema, alguma lesão de tendão, alguma inflamação por esforço repetitivo. Temos também a má postura, quando estamos analisando ao microscópio, onde a gente pode ter aí problemas na coluna, e tudo isso fica sendo risco ergonômico. Geralmente são aqueles por esforços repetitivos, pegar peso, por exemplo. Riscos de acidentes vão ser todos aqueles que possam causar um acidente de trabalho.
Os riscos físicos são aqueles que tenham uma agressão como frio, calor, cortes. O risco químico são aqueles o risco físico é aquele que vai lesionar a integridade física da pessoa. Aí temos aí os riscos químicos, onde eu vou ter como agente causador desse risco agentes químicos, que podem ser reagentes, podem ser meios de cultivo, podem ser detergentes, ácidos, enfim, né, que tenham um fundamento, que tenham uma origem química. Então, para cada um teremos aí uma cor. O marrom ficou para risco biológico, o amarelo para risco ergonômico, o azul risco de acidentes, o verdinho risco físico e o vermelho ou rosinha risco químico. Aqui nós temos alguns exemplos de cada tipo de risco. Risco físico são aqueles, como eu falei, que vão lesionar a integridade física dessa pessoa, como ruídos, vibrações que podem prejudicar a audição, radiações que vão prejudicar as células, né? Até dependendo da radiação, até causar mutações, frio ou calor, pressão, umidade, químicos, poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral, ou produtos que vieram a partir de origem química. Biológica teria aí vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, que podem estar presentes em certas amostras. Ergonômico são causados por esforço físico, como levantamento de peso, postura inadequada, produtividade, alta produtividade, por exemplo, que aquela pessoa não suporte aquela demanda tão intensa de trabalho, de ritmos excessivos, movimentos repetitivos. Os outros acidentes, que seria aí o azul, são condições físicas e de segurança inadequada que podem vir a ocasionar acidentes, como por exemplo iluminação, riscos de incêndio, exposição, riscos com eletricidade, mais ligados aí à estrutura física, né, desse prédio. Aqui temos alguns equipamentos básicos de laboratório, vidrarias também, que podem nos ofertar esses riscos, né? Aqui eu tenho um queimador, aqui eu tenho um bico de Bunsen, os dois trabalham com chama e com líquido inflamável. Aqui há gás, aqui geralmente a gente utiliza álcool, mas pode usar outros, querosene, enfim. E eles nos expõem aí ao risco do calor, né? Riscos físicos, quando eu estou me expondo à chama, podendo vir a me queimar. Além do que, o queimador ele é de vidro, então se ele vier a quebrar e tivermos com ele na mão, ainda eu posso ter mais uma lesão, né? Pode me levar a cortes. O microscópio, tanto um problema na visão, por exemplo, quem tem astigmatismo, que tem uma sensibilidade à claridade, sabemos que o microscópio óptico ele funciona através de luz. Então a imagem só é formada porque eu tenho um foco de luz direcionado para essa amostra e minhas lentes captam essa amostra e enviam para as objetivas. Então aí eu tenho uma lesão, posso ter uma lesão pela claridade, pela exposição às lâmpadas, posso ter pela postura ao analisar amostras e assim por diante. Eu tenho aí uma infinidade, tenho perfluorocortantes, tenho material biológico aqui, ó, a placa de Petri com cultura, que pode ter aqui micro-organismos capazes de infectar o ser humano ou animais, que seria aí no caso o risco biológico, e assim as pipetas e assim por diante. Então, antes de adentrar no laboratório, né, ou em qualquer outro ambiente, é preciso se ter uma segurança para desempenhar as funções de forma adequada, né, você ter uma satisfação que tudo corra bem dentro do seu ambiente de trabalho. Para isso, você tem que agir com zelo e responsabilidade, sabendo os seus deveres e cumprindo com eles,
para evitar danos não só à sua saúde, como à saúde também dos seus colegas de trabalho. Então, para isso, é essencial termos o conhecimento e formação adequada para que possamos frequentar certos ambientes, como é o caso aí do ambiente hospitalar e laboratorial, conhecer as saídas de emergência para no caso de incêndios ou qualquer outro acidente, conhecer normas e legislação, tanto as que protegem o profissional, como as que protegem o paciente, como as relacionadas à estrutura física desse prédio, também a utilização de equipamentos de segurança e das medidas de segurança cabíveis para cada situação. Então, aqui eu tenho uma sequência de como a gente deve se aparamentar, como a gente deve colocar nossos EPIs e também como a gente deve retirá-los para que tudo mantenha a integridade. O primeiro passo, o primeiro EPI que a gente coloca é o jaleco, porque ele vai estar em cima, né, vai sobrepor a nossa roupa e vai nos proteger. A máscara ou respirador, para que a gente evite contaminações vias aéreas, que são as de fácil disseminação. Óculos de segurança ou o protetor facial, a depender da situação, para proteger aí as mucosas, e luvas. Essa é a sequência que a gente se veste. Luvas por último, porque elas têm que estar livres de contaminantes, né? Já que a gente vai ter o contato com o paciente usando essas luvas. Na sequência de retirada, eu começo tirando pela luva, porque se eu já a utilizei, ela já vai estar contaminada. Então, eu começo tirando por ela. E por quê? Eu preciso das minhas mãos livres e limpas para poder tirar os outros EPIs. Então, o primeiro passo é tirar a luva, depois o óculos de segurança e o protetor facial, o jaleco e, por fim, a máscara. Por que, por fim, a máscara? Porque eu posso ter pó, ou eu posso ter micro-organismos, restos químicos nesse jaleco, e quando eu for tirar, ao fazer o movimento, ele pode vir a soltar essa poeirinha ou vir a soltar esses produtos e eu vou acabar inalando. Então, por último, a máscara. E lembrando sempre que não estamos dentro do ambiente hospitalar e laboratorial para fazer desfile de moda. Pode até ocorrer, porém, estamos ali para tratar vidas, para lidar com vidas, né? E temos que estar confortáveis para desempenhar nossas funções, então, também de acordo, nada de roupas apertadas, nada de roupas que marquem o corpo, porque estamos dentro do ambiente de trabalho, nada de transparências. Temos que proteger aí nossa integridade e a integridade das famílias e dos nossos pacientes e dos nossos colegas de trabalho. Outra questão é sair à rua de jaleco. Dentro do ambiente, né, de trabalho, você está utilizando o jaleco e quando vai almoçar, sai de jaleco. Quando sai do trabalho, vai ao mercado, à padaria de jaleco. Então, jaleco não é roupa, não é vestimento, nem artigo de moda. Jaleco é EPI, é equipamento de proteção individual, equipamento de proteção à saúde. Então, o jaleco deve ser utilizado nos ambientes e, a depender do risco, deve ser trocado entre um ambiente e outro, certo? Então, exposição de jaleco na rua não convém, certo? Eu sei que é lindo, que nós amamos nossa profissão, amamos a área de saúde, porém, a gente não pode expor nossos equipamentos de proteção individual à sociedade. A gente nem pode estar levando os contaminantes que vão ficar aí, como micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, nesse jaleco, para a sociedade. Por exemplo, eu estou saindo do ambiente hospitalar com o jaleco cheio de contaminantes e vou entrar no ambiente público, como a padaria, como o shopping. Eu estou levando esses micro-organismos e levando aí uma possível contaminação para outras pessoas e também para a minha casa, né? Também
Eu não posso vir já trabalhar de jaleco, passeando de jaleco pela rua e entrar no ambiente laboratorial, porque eu vou estar trazendo do ambiente externo para dentro do ambiente interno. Lembrando que dentro do hospital temos pessoas que têm uma fragilidade de saúde. Se não fosse assim, não estariam ali. Então, eu já tenho a saúde debilitada e a gente vai estar trazendo contaminantes para dentro desse ambiente, certo? Infelizmente, isso não é muito respeitado e a gente tem aí vários índices de infecção hospitalar. Em boa parte por esses motivos. Cuidados tanto com os EPIs como com as normas de biossegurança, certo? Então, quem anda na rua ou quem se expõe à sociedade de jaleco ou é vendedor de algum artigo, certo? Ou está utilizando só como utensílio de moda. Então, podemos ser lindas, plenas, porém, com toda segurança e com todo cuidado. Então, os EPIs, como eu já falei, são equipamentos de proteção individual, os quais vão minimizar ou vão extinguir, acabar com esse risco de agressão à nossa saúde. Então, são equipamentos que vão fazer barreiras de proteção, evitando que venhamos aí a nos contaminar, né? Eles vêm para preservar nossa saúde. Temos o uso obrigatório específico de certos EPIs a depender da situação. Se eu tenho uma situação de intenso risco, eu vou estar utilizando EPIs para essa situação. Se eu tenho situações corriqueiras onde eu tenho risco mínimo, vou estar usando EPIs de acordo com essa situação, certo? Porém, no nosso ambiente de trabalho, para qualquer situação, temos aí os EPIs básicos, que são jaleco, máscara, luvas, para qualquer tipo de ocasião, certo? Porém, podemos precisar utilizar respirador, a viseira, o face shield, os óculos, o capote, o capuz, enfim, dependendo da situação. Podemos ter que utilizar luvas mais resistentes, sapatos mais pesados, aí vai depender da exposição. Então, o uso obrigatório de EPIs e sua utilização e os níveis de segurança dele vão depender dos riscos envolvidos ao executar essa tarefa, do estado de risco e suscetibilidade daquela pessoa, ou seja, aquela pessoa é exposta mais facilmente, ela tem alguma predisposição, ela tem alguma queda de imunidade, ela tem algo que não favoreça ela, que possa estar expondo ela mais do que as outras pessoas, então ela deve se resguardar mais. E esse tempo de exposição, quanto tempo você se expõe diariamente na sua profissão a esse risco? Eu tenho aí um exemplo claro, as pessoas que trabalham com radiação, que eles não podem trabalhar todos os dias, justamente pela exposição de risco. Temos aí máscaras e respiradores, temos aí também uma capela para a gente trabalhar com amostras. Temos os óculos, diferentes tipos de óculos para situações diferentes. Lembrando que muito cuidado ao fazer esse gesto, né? Algumas leituras a gente faz, ou quando a gente está em dúvida, a gente eleva a altura dos olhos, até pipetagem com pipeta de vidro a gente faz a altura dos olhos. E caso a gente venha precisar ler algum exame, elevando esse exame à altura dos olhos, a gente deve ter bastante cuidado, porque temos aí mucosa da boca, temos as vias aéreas que podem ser contaminadas aí no nariz, temos aí a mucosa ocular, né, que pode vir a sofrer lesão se esse tipo de amostra ou produto que a gente está analisando venha a cair no nosso rosto, né? Ou essa tampa vem a abrir, ou vem a quebrar, ou vem escorregar da nossa mão. Então, todo cuidado é necessário. Temos aí a touca habitual, ou o macacão com o capuz, muito utilizado agora nos casos de Covid, e muito utilizado em riscos altos, no caso aí microbiológico.
temos que usar sapato fechado e calça que chegue até o sapato para que não fique pele exposta, né? Essa roupa deve ser confortável para não impedir nossos movimentos. Por cima dessa roupa devemos utilizar o jaleco, que deve ser de mangas compridas e de preferência que tenha elástico nos punhos, para também vedar aí, essa entrada de qualquer tipo de micro-organismo ou exposição de pele ou risco de acidente químico, enfim. O ideal é que seja branco, porque quando a gente utiliza branco e ocorre algum acidente, a gente vai identificar facilmente onde está essa lesão, onde está essa mancha, onde está esse acidente de trabalho. Então, o ideal é que seja branco por esse fato. Também porque a gente consegue aí ter um controle sobre a limpeza desse vestimento. O branco, ele vai sujar facilmente, então a pessoa não vai conseguir usar, passar 2, 3 dias com a mesma roupa, né? Senão vai estar bem evidente que está suja. Então, também é um controle de qualidade aí sobre a vestimenta dessa pessoa. Outra questão, algumas profissões foram liberados jalecos coloridos, até preto, azul marinho, enfim. Mangas com gripe, mangas com transparência. Depende do trabalho que o profissional está executando, certo? Se tem uma exposição elevada, não pode. Jaleco desse tipo, com informação de moda desse tipo, ela deve ser utilizada para fotos, para algum congresso, para algo assim, bem esporádico, que você não vai estar lidando com riscos grandes, certo? E também com relação à cor, nem toda profissão vai poder utilizar. E aí também tem esse risco, né? Por exemplo, preto, se a gente se manchar, se a gente derramar sangue, a gente não vai respingar sangue, você não vai visualizar isso facilmente, né? Então, o ideal seria aí o branco ou cores claras ou neutras. Aqui é a forma correta de calçar as luvas e depois a forma correta de retirá-las. O ideal é que elas fiquem por cima do elástico que vem do jaleco, né, ou do punho desse jaleco, as luvas venham por cima e na hora de retirar, você retire uma luva, segure essa luva que foi retirada na palma da mão contendo a outra luva e depois retire uma luva por cima da outra que ela vai ficar envelopada uma na outra e toda o contaminante vai estar aqui dentro, porque ela fica pelo avesso quando a gente tira. Os EPCs todo aquele equipamento que seja para proteção coletiva, ou seja, vai estar protegendo todas as pessoas naquele local. Tem aí um grande problema em confundir EPIs com EPCs. EPIs, como o nome diz, é equipamento de proteção individual. Então, aquilo quer dizer que você utiliza, é seu, você utiliza em você. Individual, um para cada pessoa. Já o de proteção coletiva, geralmente são aqueles que vão estar protegendo todas as pessoas que trabalham naquele local, inclusive pacientes. Então, todas as pessoas que circulam por aquele local, certo? E vão estar intimamente ligados aí à proteção também desse prédio, né? Na estrutura desse prédio. Então, são equipamentos que vão manter a proteção coletiva a fim de minimizar danos em caso de acidente, se vindo para o uso de todas as pessoas envolvidas nesse local. Um exemplo aí está o extintor. Temos também as capelas, as sinalizações, corrimão, os extintores de incêndio, lava-óleos, chuveiro químico, que é de utilização de todos. Então, vai manter a seguridade técnica e legal desse prédio, porque ele só pode vir a funcionar estando dentro dos padrões. Vai instruir os indivíduos que circulem nessas imediações, né? Esses equipamentos de proteção coletiva devem estar muito bem sinalizados também para que sejam encontrados de forma fácil, caso venha a ter a necessidade. Deve ter sinalização e estão ali
para ser utilizada de forma prática, para que venham a minimizar os danos à saúde. Temos também aí, a nosso favor, as rotulagens de sinalizações e também de alguns ambientes, que vão sinalizar o que contém ali. Geralmente todos os reagentes eles devem ter rótulos especificando os perigos que aquilo pode causar à saúde. Temos também aí, como por exemplo, o perigo para inflamáveis, esse perigo de incêndio com a chamazinha, perigo de eletricidade, perigo aí, vários perigos, então a exclamação é um alerta, atenção. Temos aí o símbolo de risco biológico para dizer que ali é um contaminante biológico, a gente encontra ele no lixo, no saco branco leitoso para lixo biológico, também em ambientes que tenham esse tipo de risco. O radioativo, muito comum nas salas de raio-x, logo ao adentrar na sala, antes de adentrar na sala você já vai ver a sinalização. Aqui para substâncias corrosivas, que destroem as estruturas, que corroem, substâncias comburentes, substâncias nocivas ou irritantes. Aqui eu tenho o descarte correto para os resíduos. Então, eu tenho o processo de separação de lixo, de resíduos hospitalares ou laboratoriais, deve ser de acordo com o risco, com a periculosidade que ele possa oferecer a esse profissional, às pessoas envolvidas. Então, o risco A é o resíduo potencialmente infectante, onde geralmente eu vou ter aí restos de amostras. Ele deve ser descartado em saco branco leitoso, sacos que tenham a identificação de lixo infectante e após serem recolhidos dos seus lixeiros, eles devem vir para outro recipiente, também que seja protegido com tampa seguro, para evitar que eles contaminem até o ambiente. O grupo B é para resíduos químicos que devem ser, geralmente são armazenados nessas bombonas, que são bem resistentes e que tem tampa vedada para evitar maiores acidentes. O lixo C, ou resíduo C, é o tipo de resíduo radioativo, como cobalto, lítio, que deve ser armazenado em caixas blindadas. Temos o lixo D, que é o lixo comum, que não vai oferecer riscos, que pode ser armazenado em qualquer saco, verde, azul, preto, enfim. Temos aí o resíduo perfluorcortante, que é o resíduo E, onde esse resíduo tem um risco de acidente, de perfurar e de contaminar as pessoas envolvidas, então deve ser descartado em recipiente rígido. Então tem a caixa, de Scarpac, a caixa para perfluorcortante, que aí vão lamínulas, lâminas, vidrarias que vieram a quebrar, agulhas, lancetas. Então eu tenho essa caixinha tanto de papelão, e a de papelão tem uma seguridade grande porque dentro dela tem toda uma armação de proteção, então são 2, às vezes 3 papelões grossos, então dificilmente esse perfluorcortante vai passar por eles. E ainda tem essas caixas em material rígido, em plástico. Sabemos que a todo momento estamos lidando com amostras biológicas e com exposição de risco biológico. Então, temos que tomar todo o cuidado necessário. Para isso, devemos ter em mente o que são amostras com risco biológico. Toda amostra, tudo que você retira de um organismo, tudo que você retira de um ser humano, de um animal, ou do meio ambiente, para se fazer uma análise, isso vai ser uma amostra. Amostras biológicas são aquelas, como o nome já diz, que são amostras vivas, que têm um fundamento ali biológico e que podem estar ou não contaminadas, Eu vou ter aí vários materiais, várias amostras que a gente lhe dá. Eu posso ter até uma amostra de água,
né, para análise que possa vir a estar contaminada aí com bactérias, com fungos, com parasitas. Então vejam que pode ser tanto do ambiente, posso ter também o controle de qualidade do ar, como se tem aeroportos, controle microbiológico do ar. Eu posso ter controle microbiológico de alimentos e também eu posso ter amostras aí, que é o mais comum, mais corriqueiro na maioria, que são amostras para realização de exames, amostras essas que são amostras de sangue, amostras de urina, amostras de fezes, tecidos, líquidos corporais e secreções corporais. Todas essas são amostras biológicas. Então, eu tenho aí os riscos de contaminação e eu tenho várias maneiras onde pode haver essa infecção por acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele onde acontece na minha exposição de trabalho, na minha exposição de ocupação, certo? Assim como as vias de infecção a agentes infecciosos. Então, existem vários mecanismos, várias maneiras e possibilidades de ocorrer uma infecção por um acidente de trabalho, assim como pelas vias de infecção de agentes infecciosos, que vamos ver mais na frente. Como eles conseguem adentrar, como eles conseguem entrar em contato com o nosso organismo e causar uma infecção. Que a infecção é aquela invasão que foi bem sucedida e que está instalada. Eu posso ter contaminações, um acidente por contaminação com amostra, por contaminação com contato com o paciente, através de vetores, no caso aqui quem trabalha com animais, em ambientes de pesquisa, por inalação de partículas infectantes ou agressivas à saúde, contaminação através de gotículas, de objetos, contaminação através de exposição de radioativos e substâncias químicas. Foi ótimo, substâncias sem acento. Agentes infecciosos e agressivos que podem vir a causar esse dano. Os micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus e parasitas, substâncias químicas, todas as substâncias sem acento. Substâncias químicas, radioativas, cancerígenas, até venenos. Temos aí as vias de contaminação, que seria a porta de entrada. Como essa infecção conseguiu entrar no nosso organismo? Na verdade, a infecção é quando está instalada, perdão. Como esse agente, esse patógeno, esse agente causador conseguiu entrar em contato com o nosso organismo, como ele conseguiu invadir aí nosso organismo. Eu tenho as vias de contaminação, seria a porta de entrada para esse patógeno, esse agente causador, agressor. Essa porta de entrada vai possibilitar que esse patógeno, esse agressor, entre em contato com o nosso organismo, levando à ativação do nosso sistema imune inato e adquirido, vai tentar nos defender, tentar destruir esse invasor. Porém, ele pode conseguir ultrapassar todas as barreiras e infectar nosso organismo, se instalando. Então, aí sim eu tenho uma infecção. Como esse agente pode penetrar, pode entrar aí no nosso corpo? Através das vias aéreas, por inalação, através de vias cutâneas, pele e mucosas, e através da via digestiva, são as mais comuns. Via aérea é a penetração através da respiração. Eu vou ter aí, eu posso ter através de centrifugação, então eu coloco amostras para serem centrifugadas, os tubos sem tampas, e antes dessa centrífuga parar, eu abro a tampa. As centrífugas mais modernas e mais atuais, elas têm uma trava na tampa justamente para não acontecer isso, então elas só abrem depois que essa centrifugação para. Mas se eu abro aquela centrífuga, eu posso estar ali inalando algo que venha quando abre essa tampa, que esteja presente nessas amostras. Por macerações, flambagens, agitação de alguma substância ou de alguma amostra, abertura de frascos,
inalação de aerosóis. Cutânea, eu tenho aí as vias de penetração através de agulha, lancetas, vidrarias, contato de amostras com lesões. Então, minha pele não está íntegra e eu acabo entrando em contato com alguma amostra e ela acaba, se tiver infectada, invadindo meu organismo. Aqui é cutânea e mucosa, certo? Temos que lembrar que temos aí mucosa ocular, a mucosa da boca, enfim, vários tipos de mucosa onde a gente pode ter esse contato. Digestiva, temos aí vias de penetração digestiva. A pipetagem é uma delas, muito arcaica, porém alguns profissionais ainda utilizam pipetar com a boca e acabam tendo contaminações. Pode ser também por alimentos contaminados, o contato da boca com superfícies infectadas. Quem gosta de botar caneta na boca, mastigar a tampa da caneta, ela pode estar infectada, bactérias, fungos, parasitas, e você acabar colocando isso para a sua via digestiva e acaba ocorrendo uma infecção. Ou até trabalhar sem máscara, alguma gotícula que venha a cair na sua boca, enfim. As mãos sem higienização e que leva as mãos à boca, que rói unha, enfim, algumas características. Coça os olhos, por exemplo, com as mãos sujas. Tem também através de gotículas que venham a respingar. Eu tenho também os níveis de biossegurança. Esses níveis eles vão servir para a gente conseguir organizar o risco que essa exposição terá. Então, eu tenho o NB1, N de nível, B de biossegurança e 1 para referência desse tipo de exposição. Então, eu tenho níveis de biossegurança, NB1, que são para manipulação de agentes do tipo 1. Ou seja, são micro-organismos, geralmente, que têm baixa probabilidade de causar uma doença em homens ou animais e agredir também aí o meio ambiente. Dessa forma, não são necessários equipamentos extremos, né, para a gente utilizar, para a gente manipular esses tipos de amostras. E as instalações devem ter as barreiras básicas, secundárias, até as secundárias são exigidas. Nesse caso, deve ser para todo laboratório, na verdade, temos que ter bancadas abertas, né, e pias próximas. Geralmente essa bancada é de mármore, porque é de fácil limpeza e vai aguentar também os agentes de limpeza que vamos ter que utilizar constantemente. Os cuidados para lidar com o NB1. Níveis de biossegurança 1. Lavagens da mão, não comer, não fumar, nem beber em ambientes laboratoriais, hospitalares. Os alimentos devem ser mantidos fora dessa área de trabalho, evitar o uso de calçados abertos ou sem proteção, evitar utilizar roupas curtas, bermudas, vestidos. Na verdade, isso é proibido. Deve ser sapato fechado, calça comprida. Utilizar dispositivos mecânicos para pipetagem, como é o caso da pera ou até a pipeta automática ou pipetador, sendo proibido fazer ele com a boca. Não utilizar acessórios extravagantes que possam vir atrapalhar, como relógios, pulseiras, anéis, que possa vir aí até a furar as luvas, né? Unhas extremamente grandes durante essas atividades no laboratório. Deve possuir nesse local um kit de primeiros socorros, deve estar bem sinalizado, deve conter o lava-óleos, o chuveiro químico, a depender dos riscos. Deve também ser realizada a desinfecção das superfícies desse ambiente, ou seja, a limpeza desse ambiente todos os dias, a depender 2 ou até 3 vezes no dia. Possui um programa de controle, então deve ser detetizado para o controle de pragas, insetos e roedores.
Temos também o nível de biossegurança 2, o NB2, onde vamos estar lidando com micro-organismos que podem causar infecções, porém já é conhecido tratamento e esse tratamento é eficaz. As recomendações são do uso de EPIs de segurança, como luvas, aventais, proteção para o rosto, utilização de capela. Quando a manipulação de aerosóis ou com vazamento de material infeccioso, aí tem que se usar obrigatório a capela, as cabines de classe 1 e 2 de segurança. As instalações, é recomendada as mesmas instalações da NB1, porém com a utilização de autoclaves, que vai servir para a gente esterilizar todos os produtos, inclusive as amostras, antes de serem descartadas. Os cuidados que devemos ter no nível de biossegurança 2 possuir o acesso limitado a esse ambiente, só trabalhadores adequados, dispor de um aviso de risco biológico na entrada, possuir precauções para objetos perfurocortantes, apresentar manual de biossegurança que defina qualquer descontaminação de objetos ou normas de vigilância médico-laboratorial. Níveis de biossegurança 3, o NB3, são destinados a trabalho com agentes infecciosos de nível 3, potencialmente fatais, ou seja, são agressivos, que vão apresentar elevado risco individual de causar grandes danos à saúde dessa pessoa e baixo risco para a comunidade, ou seja, para a pessoa que está lidando, manuseando, pode ter um risco alto, porém, de disseminação e de afetar outras pessoas na sociedade, um risco menor. Os equipamentos de segurança são os mesmos por NB2, acrescentando aí o uso de cabines para todos eles, todas as manipulações. Essa instalação segue a instalação de nível 2, somada aí a separação física dos corredores de acesso, para que nem todo mundo tenha acesso a esse local. Os cuidados por nível 3 é apresentar acesso rigoroso e controlado, desinfecção de lixo, roupa e utensílios utilizados naquele ambiente. Deve-se tirar também os EPIs, deve ter a sala para descontaminação, né, onde eu tiro todo o equipamento utilizado ali que possa estar contaminado e que eu utilize outros limpos para que eu possa ir para outro setor. A coleta de amostras para análise frequentemente de profissionais expostos. O que é isso? Que esses profissionais que são expostos a esse nível 3, eles devem fazer exames constantemente para ver a exposição desse risco, né? Tá monitorando a saúde deles. O nível 4, o NB4, é referente a uma exposição a agentes altamente patogênicos de fácil propagação, nesse caso aí geralmente é pelo ar, e que não possuem medidas de prevenção e de tratamento eficazes ou conhecidas, certo? No caso aí, a gente passou por isso no início da pandemia, né? A gente estava lidando com um agente infeccioso de fácil disseminação, que era disseminado pelo ar, então várias pessoas no mesmo ambiente podiam ser contaminados, e não se conhecia nada a respeito dele, nem das medidas de cuidado preventivo, nem de tratamento, né? Foram sendo descobertos aí ao longo do acontecimento. Todos os procedimentos para esse tipo de risco devem ser realizados dentro de cabine, juntamente com macacões de pressão, que são aqueles que têm o suprimento de ar, ou seja, a pessoa não tem contato com o ar daquele ambiente. Ele tem um respirador ali que fica interno, só dentro do macacão. Também não tem exposição nenhuma de pele de mucosa do profissional. As instalações é necessário seguir as recomendações da 3, sendo que o edifício, a área desse laboratório deve ser isolado, o sistema de abastecimento e escape de ar-condicionado, de água,
ele deve ser altamente seguro e deve ter um controle, deve ser feito controle de qualidade sempre. Deve possuir escape a vácuo eficiente e um sistema de descontaminação também eficiente, além de outras especificações para cada situação. Os cuidados para o NB4 é mudança de roupa antes de entrar ou de sair daquele ambiente, tomar banho ao sair, se descontaminar na entrada e na saída, exames frequentes para os profissionais envolvidos para monitorar a saúde e quarentena em caso de risco suspeito. Muito obrigada a todos e um bom estudo.